Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje vamos resolver mais uma questão do Enem 2024. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like para mais conteúdos como esse. Então vamos dar uma lida na questão. Na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se dele e cair ao chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional, que permanece atuando no garoto, modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão da maneira ilustrada no último quadrinho. Então aqui eu tenho os quadrinhos que ele está falando, né? O Calvin está no balanço, e ele se solta do balanço em algum momento e cai no chão. E ele fala na última tirinha, né? Houston, estamos com um problema na trajetória orbital. Aí ele pergunta, qual vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin no exato momento em que ele toca o chão? Alternativas A, B, C, D ou E. Então vamos dar uma analisada no problema. Ele está inicialmente no balanço, em trajetória circular, né, como fala ali no problema, e ele se solta. Quando ele se solta, ele mantém aqui o movimento dele e cai no chão. E a pergunta dele é: a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin, no exato momento em que ele toca o chão, tá? Como é uma questão de lei de Newton, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar todas as forças que atuam sobre o corpo, certo? Como no próprio problema fala, eu tenho a força peso, que é por isso que ele atinge o solo, é por isso que ele cai. Então, quando ele está caindo, a única força que atua sobre ele é a força peso. Como ele não fala nada de resistência do ar, eu estou desprezando a resistência do ar e a única força que atua sobre ele é a força peso, que faz com que ele caia na Terra. Então, essa força peso aqui atua sobre ele ao longo de todo o fenômeno. Tá? Em todos os quadrinhos, a força peso está atuando sobre ele. Quando ele atinge o solo, ele continua tendo a força peso atuando sobre ele, né, que é a força que a Terra faz sobre os corpos, e aqui eu tenho as forças que o chão exerce sobre ele. Quais são? Sempre que um corpo está apoiado em alguma coisa, eu tenho a chamada força normal. A força normal é a força que uma superfície exerce sobre um corpo que está apoiado sobre ele, e ela é sempre perpendicular à superfície. Como o chão aqui está na horizontal, a força do chão no Calvin vai estar na vertical. Então eu tenho a força normal, né, vertical de baixo para cima, e eu tenho também a força de atrito. Como ele cai aqui, ó, e ele está indo, né, para baixo da direita para a esquerda, a força de atrito, nesse caso, vai estar no sentido contrário do movimento, né? Ou seja, se ele está indo da direita para a esquerda, a força de atrito vai estar da esquerda para a direita. Então tem aqui a força peso, que é exercida pela Terra, a força normal, que é exercida pelo chão, e a força de atrito, que é exercida também pelo chão. A pergunta dele é: a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin. Como é que a gente determina a força resultante? A gente faz o somatório dos vetores, né? As forças que o chão está exercendo sobre Calvin são a força normal e a força de atrito. Então aqui eu tenho a força normal, vertical para cima, que eu estou representando o módulo dela por N, e a força de atrito na horizontal, da esquerda para a direita. Como é que eu faço para determinar o vetor resultante? Um vetor, a gente pode representar ele no plano cartesiano onde eu quiser. Se eu estiver mantendo o mesmo módulo, direção e sentido, ele continua sendo o mesmo vetor. Então o que eu vou fazer? Coloco o vetor normal aqui, né, para poder usar a regra de somatório de vetores, que eu vou unindo origem com extremidade, né, e no final eu posso unir a origem do primeiro vetor com a extremidade do último vetor. Aqui, como são dois vetores, é a origem do primeiro com a extremidade do segundo. Então, fazendo a soma vetorial dos dois vetores, né, que representam as duas forças que o chão realiza sobre Calvin, a direção e o sentido do vetor é essa daqui em azul, tá? Então aqui eu tenho a força resultante
que o chão exerce sobre Calvin, tá? Então tomar um certo cuidado, que lendo aqui, quando você pega força resultante, a pessoa pode achar que tem que somar todas as forças que atuam sobre o corpo. Não é. Ele está perguntando a força resultante exercida pelo chão. Então, a alternativa A, que corresponde à força resultante que o chão exerce sobre Calvin. Certo? Uma questão simples, envolvendo somente soma vetorial, né? Mas você tem que saber quais as forças que atuam sobre um corpo. Isso não é dado no problema, certo? Então você tem que conhecer as leis de Newton e entender, quando, numa situação como essa, quais as forças que estão atuando sobre o corpo, certo? Então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu respondo. Um abraço e até a próxima.